Então, legal, legal, legal. Estamos gravando. Então, eu gostaria de passar pela solução do pedra, papel, tesoura, que era aquela segunda, né? A gente tinha aquele problema de ver o jogador A falava que ele quer pedra, papel, tesoura, e o jogador B falava que ele quer pedra, papel, tesoura, e seu programa tinha que dizer se ganhou o A, o B ou empatou. E aí tinha aquela solução mais básica, né? Que era aquela com os ifs, que é o que estava aqui, que era basicamente ir lá e perguntando if else, o que cada um fez. Mas tinha essa solução aqui, que ela em particular tem um macete que é útil para outras coisas. Basicamente, toda vez que você quer conseguir gerar os números na sua resposta, então, que é gerar um intervalo de números na sua resposta, usar esse macete do resto da divisão é interessante. Porque, por exemplo, se você está fazendo o resto da divisão de alguma coisa por 3, a resposta vai ser sempre 0, 1 ou 2. Então, por isso que eu achei legal rever esse macete aqui, porque ele é útil para várias outras coisas. E também surgiu uma dúvida super legal no final da aula, que um aluno veio com uma ideia assim, falou, mas e se eu quisesse, ao invés de fazer isso, né, ao invés de atribuir 0, 1 ou 2 para o pedra, papel, tesoura, eu tentasse atribuir 1, 2 ou 3 e olhasse assim, né, então vamos pegar e escrever aqui. A ideia que pensaram foi mais ou menos assim. Então, tipo, eu tinha pedra igual a 1, papel igual a acho que era papel igual a 1. Que é o que a pessoa pensou, papel igual a 1. Pedra. Ai, caramba, tesoura igual a 2. E pedra igual a 3. Era isso? Tá. E a ideia era a gente dividir um pelo outro, pegar, por exemplo, aí o jogador A tinha uma jogada, né? Essa jogada do jogador A, e aí tinha a jogada do jogador B, e aí o resultado, ele tinha pensado em pegar o quociente. Então, fazer, por exemplo, jogador B dividido por jogador A. E aí ele tinha pensado num esquema meio assim, se a pessoa jogou pedra, ela ganhou da tesoura, então aí o 3 é maior que o 2, a pessoa vai ganhar, porque esse resultado aqui vai dar maior que 1. Se o resultado der menor do que 1, aí a pessoa perdeu. Então, se o resultado der igual a 1, os dois jogaram a mesma coisa e aí empatou. E o problema nisso daqui acabou sendo, né, que a gente tem meio que uma relação cíclica aqui, né? A gente não consegue estabelecer que, tipo, o pedra é o maior e o tesouro. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem o papel 1 ganhando do pedra, que é o 3, né? Então, ele cai nesse ciclozinho aqui que a gente tinha no slide. E para gerar esses ciclos, que é super útil esse operador de resto de divisão aqui. Então, basicamente, se eu substituo isso daqui pelo resto da divisão, né? E aí o resto da divisão não vai gerar 1, 2, 3, ele vai gerar 0, 1, 2, porque se você pega o resto da divisão de qualquer coisa por 3, o máximo resto vai ser 2, né? Porque se fosse 3, daria para botar mais 1 no quociente. Então, aí sim a gente consegue fazer esse macete aqui do 0, 1 e 2, e aí a gente consegue olhar para as diferentes situações, e isso vai sempre gerar para a gente um valor nesse intervalo. E aí daí que vem essa ideia de que se o jogador A pegou um número que é maior do que o jogador B e o resto da divisão der 1, aí era o jogador A que ganhou. Se o resto da divisão der 2, aí o jogador B que ganhou. Então, era interessante. E aí, se desse 0, né? Porque os dois jogaram a mesma coisa, e aí dava empate. Então, as três possíveis saídas era 0, 1 ou 2. Então, que era o que dava aqui o resto dessas divisões. Então, sempre que você tiver um grupo de alternativas possíveis e você conseguir mapear essas alternativas para um número, tipo 0, 1, 2, 3, 4, se você fizer o resto da divisão por 5, você vai sempre gerar um número nesse intervalo de 0 a 4. Às vezes é útil esse macete. Então, fiquem de olho nesse padrão aí, que às vezes, se vocês
verem que tem alguma coisa assim, eu preciso gerar, eu preciso decidir alguma coisa nesse intervalo, é interessante olhar para essa técnica do resto da divisão. Outra coisa que tinha aqui de interessante era mais um exemplo do que a gente dá para fazer com o if, né? Isso daqui era uma coisa que a gente não tinha visto ainda, que é o que a gente chama de variável flag. É uma variável que é usada para armazenar um estado do programa. Então, por exemplo, se a gente tem um programa que está funcionando corretamente, está tudo bem, essa variável está com verdadeiro. Se der um erro no programa, a gente coloca falso nessa variável. Então, por exemplo, a gente inicializa essa variável com verdadeiro, né? Porque o estado normal é o programa estar funcionando, estar tudo bem. E aí, se acontece algum problema, a gente faz erro, recebe false. Vamos ver como que funciona, então, essa flag, um exemplinho desse outro macete que dá para usar. Então, por exemplo, a gente tem aqui um programa if, condição, falha do tipo 1. If, condição, falha do tipo 2. If, condição 3, falha do tipo 3. Tá, e aí você poderia ter, assim, vários problemas diferentes, e para cada um dos testes a gente iria ter um tipo de falha, e aí depois, no final, tem que pegar e testar todas essas variáveis, cada uma dessas condições até o 100. Então, a gente pode pegar e simplesmente substituir isso, né, por essa variável, por exemplo, a flag chama OK. Aí ele coloca OK, true. E aí ele vai testando cada um dos tipos de falha, beleza. Se ele caiu aqui dentro desse if para algum dos tipos de falha, ele jogou false no OK. E isso faz com que não seja necessário esse ifzão final aqui com as 100 condições dos 100 tipos diferentes de falha. Porque se entrou em algum desses ifs, OK vai estar com false. Então, simplesmente aqui no final, eu faço um if OK, sistema funcionando normalmente. Então, é bem essa ideia, assim, você está com uma variável lá, que é tipo uma bandeira baixada, aconteceu alguma coisa, você levanta a bandeira, e ela vai ficar lá levantada. A hora que você precisar verificar como que estava acontecendo isso, você simplesmente vê o valor dessa variável. Oi, Pedro. Nesse último comando, nesse if OK, eu não entendi, porque a condição é que o OK existe. Ele não falou que o OK tem que ser verdadeiro Não. nesse caso. Isso daqui significa if, valor disso daqui é verdadeiro. Então, se você colocar só uma variável aqui, Tá, entendi. ele vai verificar se o valor da variável é verdadeiro. Tá, entendi. Obrigado. No caso do começo do programa, você ia ter que definir o OK como verdadeiro, mas tipo, ele vai andar pelo programa inteiro. Ah, ok. E aí ele só vai estar falso se ele cair dentro de um desses aqui, porque ele estava com verdadeiro no começo. Então, se deu algum erro, quando chegar aqui no final, o OK vai estar falso. Se não, o OK vai estar com o verdadeiro que inicializou lá. Oi, Obrigado. Jane. Nanda? Professora, eu acho que eu não entendi muito bem esse comando, mas, assim, se um deles já der false, tipo, já vai dar o print que está funcionando normalmente? Não entendi muito bem. Vamos ver aqui. A ideia é você ter uma variável que vai guardar um valor e ela funciona realmente igual uma bandeira, né, uma flag, que vai falar pra gente o que está acontecendo. Então, a gente começou com a nossa bandeira levantada porque está tudo ok. Ele está com verdadeiro. E aí ele vai verificar todas as condições, né? É um programa que pode ter 100 tipos diferentes de falha, e ele vai fazer um if para cada uma das condições e detectar se aconteceu uma falha ou não. Se ele cair aqui dentro de um desses ifs, ele vai pegar e vai jogar false nessa variável. Então, vai abaixar a bandeira. E aí ficou, a bandeira está abaixada, ela não recebeu o true de novo, né? Se ela entrar em qualquer um desses ifs, vai estar abaixada. E aí, na hora que você chega no final... Errado? É porque deu errado, aconteceu uma falha. É um programa que o objetivo do programa é isso. Que nem, por exemplo, imagina que o usuário precisa escrever uma letra. E aí, o seu primeiro if fala, if o valor que o usuário digitou é um número. Faz uma verificação. Então, aí ele vai falar, print, o usuário digitou um número. E aí, ok, vai receber false. Aí, imagina uma outra condição aqui. O usuário digitou um símbolo, por exemplo, digitou mais, igual, alguma coisa em vez de uma letra. Então, aí vai ter o erro do tipo 2. Falha do tipo 2, o usuário digitou um símbolo. Então, não é que o seu programa parou de funcionar, simplesmente aconteceu uma coisa que não era uma condição esperada e você identificou uma falha.
Ou, por exemplo, você poderia ter um programa que calcula uma divisão, e aí você pediu os 2 termos da sua divisão, e ele vê se o segundo termo é 0, porque se você tentar fazer essa divisão com 0, vai dar problema. Então, ele verifica if segundo número igual a 0, print, ou não pode ser 0, o divisor não pode ser 0. Então, e aí ele joga false aqui. A ideia é que se você não tivesse essa variável false, né, como que você ia saber no final do seu programa que deu um erro? Você simplesmente entrou aqui e deu if, né? Mas se você quisesse chegar no final do programa e poder falar sistema funcionando normalmente, como que você saberia que não entrou em nenhum if se você não tem aquela variável flag para falar para você se entrou ou não? O único jeito de descobrir seria testar de novo todas as 100 condições que a gente já acabou de testar, né? Fez mais sentido? Qual que é a ideia disso? Eu acho que eu entendi. E aí, no final, ele vai avaliar cada um dos OKs para dizer se... Então, nesse primeiro exemplo, não tem a variável OK. Então, acho que talvez fique melhor. Vamos pegar aqui e fazer. A variável A recebe input do usuário. A variável B recebe input do usuário. E eu quero... E aí, isso daqui vai ser uma string, né? Então, aí, por exemplo, if A menor do que A... Imagina que eu quero um número... um caractere que seja minúsculo. E A maior do que Z, aí eu ia colocar ali, eu faço um print, erro, não é letra minúscula. Aí eu quero talvez ser mais específico, aí, if... vamos verificar também para B. If B, A não é letra minúscula. Oi, Beatriz, se quiser ir perguntando enquanto eu vou digitando aqui. Eu só não entendi por que você botou um end, tipo, como que Perdão, boa. Foi falha de atenção minha. Aí imagina que eu quero, talvez, falar alguma coisa mais específica. Então, if... Agora sim, eu estava pensando aqui. A range A menor que Z. Aí eu falo. A é letra maiúscula. Vamos lá. Mesma coisa aqui para o B. Então, acho que já vai estar suficiente isso daqui para eu ilustrar qual que é a ideia. É letra maiúscula. Legal. Então, eu tenho essas 4 condições aqui. Pode ser que ele entre mais de uma e vai dar uma condição de erro. Mas o que eu queria saber aqui no final, no meu programa, é... E se deu tudo certo, eu quero imprimir que deu tudo certo, só se deu tudo certo. Como que eu sei que deu tudo certo? Então, um jeito de fazer isso é if not aqui. Então, se ele não entrou nesse daqui, end. Não entrou nesse daqui, end. Não entrou nesse daqui. Calma, só mais um, vamos lá. End. Não entrou nesse daqui. Ok, e aí eu posso então finalmente dar meu print. Deu tudo certo, yay. Até aqui isso fez sentido, Eudiane, tá? Essa parte ficou ok. O que esse programa que faz tá ok. Sim. Então. Você viu aqui que foi um sofrimento terrível para escrever essa linha, né? Olha isso aqui. Imagina se fosse igual aquele exemplo que tinha, tipo, 100 tipos de coisas erradas que o usuário poderia ter feito. Então, qual que é o macete para a gente evitar ter que fazer esse if horroroso com um monte de condições? Eu posso vir aqui e declarar aquela minha variável ok,
que vai ter o valor true. E se essa variável ficar com true, então eu substituo tudo isso aqui por ok, eu vou falar que deu tudo certo. Como que eu sei? Então, se eu não mexer nessa variável, ela está com true, ela vai continuar com true, e ela vai, tá vendo? Ó, se eu não tô atribuindo mais nenhum valor. Então, aí aqui eu simplesmente der if ok, o ok vai estar com true, ele vai imprimir para mim, deu tudo certo. Só que se eu entrar em um desses ifs, eu vou dizer que as coisas não estão ok, porque ó, entrei aqui, deu um erro, então não tá tudo ok, o programa deu um erro, não quero falar que deu tudo certo, porque não deu tudo certo. Mesma coisa aqui, ok, false, ok, false, ok, false. Então agora eu sei que se eu cair dentro de um desses ifs, a hora que chegar aqui no final, ok vai estar com false, porque eu caí um desses ifs e eu atribuí false para a variável ok. Então, essa é a ideia da flag, né? Se ninguém mexer mais nessa variável, ela vai ficar com true. Se acontecer algum erro, eu mexo nessa variável, ela fica com false. E aí, na hora de eu dar o print aqui, ele vai falar que... Ele não vai falar que deu tudo certo, porque eu entrei em algum erro aqui e deu algum erro. Ah, entendi, mas ele não especifica qual erro que foi, né? Ele só Não fala que teve um especifica, erro. isso, exatamente. Ele só sabe que alguma coisa aconteceu. O erro ele verifica mesmo aqui. A única coisa que ele sabe nesse ponto aqui é que ele não pode dizer que deu tudo certo, porque em algum momento alguém jogou falso nessa variável. Ah, entendi, professora. E tem que ser sempre o ok ou Não, você pode chamar do que você qualquer quiser. coisa? É. Ah, beleza. Obrigada. Tá. Ele seria associado só ao último if, mesmo que os primeiros derem erro, se o último não der. Else não funciona. Então, eu até poderia. Entendi o que você quis dizer, né? Se não entrou nenhum, eu vou jogando else, 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 else. E aí, se não entrou em nenhum, aí eu pego e faço aqui um else. Print, deu tudo certo, né? A pessoa. Sim, esse exemplo realmente é um exemplo para ilustrar o que é que aconteceu. Então, aqui, o que sugeriram eu não poderia simplesmente fazer um monte de elif aqui, elif. Tem duas coisas. A primeira coisa, né, é que nesse caso ele só vai verificar o primeiro erro, né? Se der vários erros, ele vai parar, né? O primeiro erro que ele encontrar, ele só vai verificar o primeiro e não todos. Então, esses dois programas não fazem exatamente a mesma coisa. Então, assim, em termos de se a proposta fosse outra, né? Eu quero ver se tem algum erro só. Aí eu pararia no primeiro erro e beleza. Mas se eu quero achar todos os erros possíveis, aí eu tenho que fazer daquele outro jeito, com os vários ifs e ter a minha flag. Outra coisa que é interessante também é que imagina que não precisa estar todos esses ifs um seguidinhos do outro, né? Meu programa poderia, por exemplo, eu querer fazer... Ok, vamos lá. If, tá. Então, agora imagina que eu queira fazer alguma coisa com essa letra minúscula aqui. Então, eu poderia querer fazer alguma operação, aí é que eu faço, tipo, alguma operação que muda o valor da letra. E aí, quero ver se depois dessa operação, agora essa letra virou uma letra maiúscula ou alguma coisa assim. Então, aí a flag continua funcionando. Então, tá vendo, ó, mesmo que eu quebrei aqui, eu fiz alguma coisa aqui no meio, eu tinha aqueles ifs ali, aí eu fiz alguma coisa, e agora eu tenho esses outros ifs aqui, e a flag continuou funcionando. E fala que deu tudo certo. Então, esse é outro macete que também é útil, talvez vocês vão encontrar alguma coisa em algum laboratório, alguma coisa assim, que pode ser interessante ter essa variável para regular um valor, alguma coisa, se alguma coisa acontecer, aí vocês colocam false, senão ela fica com verdadeiro. E aqui é a minha caneca da semana para vocês, uma boa mensagem legal. Hoje vai ser um bom dia. Vamos lá, hoje vai ser um ótimo dia, porque nós vamos ver sobre comandos de repetição, que são muito divertidos. Vamos, então, partir para essa nova matéria. A parte de comandos condicionais, então, a gente viu tudo. E agora nós podemos, então, ver alguns outros comandos, algumas coisas, vamos conseguir fazer coisas mais legais com os nossos programas. Então,
Até agora a gente viu, né, que os programas vão executando um comando depois do outro. A gente vai digitando cada comando um depois do outro, e aí a gente viu algumas coisas legais. Por exemplo, eu posso tomar uma decisão de executar ou não um bloco de comando. Aliás, teve uma professora de uma das outras turmas, eu tô meio que trocando figurinha com os professores das outras turmas, e ela fez um fluxograma super legal, vou disponibilizar para vocês depois, para mostrar o que acontece, né, quando o comando if else, como que ele vai executando. Então a gente tem aqui um if simples, né? O programa começa, ele vai executando, tem aqui algum código, e aí eu venho e me deparo com o if, e ele tem a condição dele lá. E aí tem essa condição, ele vai perguntar, é verdadeira ou é falsa? Se for verdadeira, ele vai entrar aqui em bloco if e vai executar os comandos do bloco if. Depois de executar os comandos do bloco if, ele vem aqui para esse comando depois e executa. Se for falso, ele vai pular o bloco if e vai vir aqui para o comando, o bloco que tem depois. Então eu achei esse fluxograma que ela fez super legal, que dá uma ideia boa do que os comandos de repetição fazem, né? Então, aqui nesse caso, ó, já tem um if com else, se der verdadeiro, ele executa o que tem dentro do if, se der falso, ele executa o que tem dentro do else, e depois cai fora e executa o que tem depois. E a tela colocou, assim, algumas outras opções, né? Aquilo, os vários ifs, né? Que é o que vocês gostam bastante, perguntaram várias vezes. O que acontece se eu colocar vários ifs? Então, tem aqui exatamente o que acontece se der verdadeiro no if1, que vai executar esse código aqui. E aí, se der falso, ele já pula direto e verifica o if2. E aí, se der verdadeiro no if2, ele executa aqui. Se der falso, ele pula direto e vai para o bloco que tem depois. E também acho que não compensa talvez passar por todas as opções. Isso daqui fica meio que como uma cartilhinha para vocês verificarem depois, se vocês esquecerem, o que acontece se eu tiver um if dentro do outro if, onde que ele vai entrar, onde que ele não vai. Tem aqui, ó, tem vários exemplos, tipo if com elif, onde que eu vou entrar, para onde ele vai. Então, fica meio que de consulta, eu vou colocar para vocês depois. Ela realmente colocou vários exemplos aqui, ficou bem legal, bem completo, de quais comandos vão ser executados ou não. Então, por enquanto, a única coisa que a gente viu que meio que desvia o fluxo de execução, né, é o comando if. Porque se eu não entrei no if, ele não vai continuar executando comando a comando, ele vai meio que pular os comandos que estão aqui dentro daquele if. E nós vamos ver agora outros jeitos a gente mexer com esse fluxo de execução. Então, por exemplo, uma outra coisa que até já teve algumas perguntas que surgiram ao longo dos dias sobre isso o que acontece se eu preciso várias vezes executar o mesmo bloco de comandos, né? Então, eu estou ali executando todos aqueles meus comandos e eu quero voltar para um grupo, para o começo, e executar de novo aquele comando que está acontecendo naquele bloco. E é para isso que servem os comandos de repetição, eles vão repetir aquele bloco. Então, vamos ver alguns exemplinhos simples, né? Ele começa sempre falando aqui, eu quero um caso, vamos imprimir todos os números de 1 a 5. Então, legal, ele vai lá, dá print 1, 2, 3, 4, 5, não é um problema muito grande, a gente imprime esse 5 e fica tudo bem. Mas e aí, se agora o que estão pedindo é imprimir os números de 1 a 100? Pelo amor de Deus, não me digam que nenhum de vocês acham que é razoável uma pessoa escrever print 1, print 2, print 3, vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, e aí vai escrevendo print 4, 5, até chegar no 100, e ela vai mudando todos os números de 1 a 1. Aí o cara esqueceu, tipo, nossa, esqueceu o 52, e aí eu não tinha percebido, ele imprimiu 2 vezes 51, porque eu dei Ctrl+C e não mudei, e aí vira aquela loucura. Então... Ô, professora, Oi. uma observação aqui, eu fiz um programa para fazer o desvio padrão de 75 números. E você fez assim? Com cada um escrevendo? Então, fale sobre essa experiência. Foi gostoso ter que escrever a conta com 75 números? O podcast aqui do meu lado foi meu grande amigo. Não, é porque assim, eu tinha que fazer várias contas usando 75 números. Então era bem mais rápido fazer o programa e depois... colocar os números do que fazer a conta, entendeu? Várias vezes. Sim, não, isso sem dúvida, né? Entre fazer na mão Por mais que e tenha fazer... demorado 1h30 para escrever o programa, no final das contas não me arrependo nem um pouco. Tá, não, mas aí hoje, você vai ver o que a gente vai aprender hoje, e esse programa definitivamente não deveria demorar 1h30 para escrever.
A gente consegue fazer isso de uma forma melhor, porque a gente consegue fazer com comando de repetição, né? Seria legal se você pudesse, pelo menos, né? Eu tenho ali os meus 75 números e eu quero pegar e fazer a mesma operação em cima de cada um deles, né? Sei lá, imagina que eu quero calcular a média de 100 números. Então, ao invés de você pegar e fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? Seria legal se eu conseguisse simplesmente falar, repete para todos os números, soma os valores de todos eles e joga numa variável. Isso sim é o que a gente quer, né? É até intuitivo pensar, tipo, eu quero aplicar a mesma operação em cima de todos esses números. E aí, né, ele vai mostrando coisas que a gente poderia fazer. Tem aqui um outro exemplo, né? Imagina que o usuário digita um número e eu quero saber qual é o número que esse usuário digitou. E aí, se esse número é maior ou igual a 1, eu faço print 1. E aí, se esse número é maior ou igual a 2, eu faço print 2. Então, isso daqui é porque ele quer imprimir todos os números do inteiro, de 1 até o número que o usuário digitou, né? Então, se o usuário digitou 100, ele vai vir aqui, vai imprimir 1, vai imprimir 2, vai imprimir 3, vai imprimir 4, vai imprimir... Pelo amor de Deus, não. Isso aqui funciona, né? Claramente funciona. Se eu digitar 5, ele vai vir e vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso daqui não é uma forma eficiente de resolver esse problema. O que a gente precisa é um comando que vai falar pra gente, faça várias coisas, faça várias vezes essa coisa aqui. Então, para isso nós temos o comando while, que é muito legal, muito maravilhoso. E ele funciona da seguinte forma. Ele é parecido com o if no sentido que ele tem uma condição aqui também. Só que a grande diferença dele é que ele vai executar esse bloco de comandos enquanto essa condição for verdadeira. While significa enquanto. Então, ele vai pegar, vai vir aqui, vai testar essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar comando 1, comando 2 e todos os comandos que tem aqui, até o comando y. A hora que ele terminou de executar o comando y, ele volta aqui para cima e testa de novo essa condição. Fala, essa condição ainda é verdadeira? Se ela for verdadeira, vai entrar aqui dentro, vai executando, até chegar no y. E ele vai continuar isso daí para sempre. Se você colocar aqui while true, ele vai rodar isso aqui para sempre. Ele vai vir aqui, vai verificar de novo, essa condição é verdadeira? É verdadeira. E ele vai pegar e vai ficar rodando isso e nunca vai sair daí. A gente pode ver aqui, por exemplo, então while true print M62 é muito legal. E aí, é isso. Agora a nossa vida é ficar aqui para sempre com o nosso computador falando que MC102 é muito legal. Vejam que ele continuou aqui imprimindo. Ó, tá imprimindo aqui, ó. Dá para ver aqui no fundo. MC102 é muito legal, MC102 é muito legal para sempre. Melhor disciplina, vamos lá. Então, temos aqui nosso comando, agora ele repete. Se eu quiser escrever infinitas vezes, eu simplesmente deixo aqui o meu computador ligado até o final dos tempos e ele vai para todo sempre avisar para todo mundo que MC102 é muito legal. Eu tenho que matar o programa. Eu matei o programa. O único jeito de fazer ele parar é dizer, tipo, morre programa. Não quero mais que você rode. Então... Não, tipo, ele só fica ali, ele fica lá rodando, ele não tá fazendo nada muito pesado, né? Ele só fica lá, imprimindo. Então, a gente tem aqui o nosso fluxograma, que vai mostrar. Então, a gente testa a condição. Se a condição for falsa, ele já cai fora, ele não vai executar nenhuma vez o que tem dentro dali, né? Então, a gente também pode ver esse exemplo aqui. Enquanto for falso, vejam que ele não vai imprimir nenhuma vez. Ele olhou aqui, condição era falsa, não imprimiu nenhuma vez, já caiu fora e foi direto para o que tem depois. Então, se eu tivesse aqui outro comando, print, agora acabou. Aí sim, ele vem aqui, ó, caiu direto, imprimiu, que acabou. Mas, enquanto for verdadeira, a gente vai vir aqui e vai rodar os comandos e vai testar de novo. Rodar os comandos, testar de novo e ficar aqui fazendo um exemplo. Vamos ver, então, um programinha que faz uma coisa legal. Vamos lá. Vamos imprimir todos aqueles números de 1 a 100, sem aquele monte de ifs horrorosos que estavam me dando pesadelos. E eu não desejo para ninguém de vocês que vocês tenham que escrever um programa verificando com 100 ifs. Ninguém merece isso. Eu também não desejo isso para ninguém. Então, não desejo nem para o meu pior inimigo, porque isso não é vida. Então, vamos entender aqui o que esse programa está fazendo. Então, eu vou ter a minha variável i aqui, que vai receber um número 1. E enquanto i, o valor de i, for menor ou igual a 100, eu vou imprimir o i. Oba, faltou ainda, certo.
Depois que eu imprimo o valor do i, eu vou pegar e vou somar 1 no valor do i. Lembra aquela ideia de acumular o valor que eu tinha falado para vocês? Então, ó, i vai estar com 1, ele vai pegar, vai fazer 1 mais 1 dá 2, vai atribuir 2 para a variável i, e aí ele vai voltar aqui para cima e verificar. 2 é menor do que 100? É. Então, print 2. 2 mais 1, 3. Atribuiu 3 para o i está com 3. Veio aqui para cima. 3 é menor do que 100? É. Então, ele vai fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, até o momento que ele vai estar aqui com 100, né? O i vai estar com 100 algum dia, já que ele foi indo de 1 em 1. E ele vai fazer 100 mais 1, 101. Atribuir 101 para o i. E a hora que ele voltar aqui para cima e perguntar 101 é menor ou igual a 100? Não. Então, ele vai cair aqui para fim do programa. Então, vamos ver isso aqui rodando na prática, como é que vai ficar. Então, tá aqui, ó, ele tá contando 99 e 100. Então, fim do programa. Fez bonitinho aquilo lá que a gente precisava, que a gente tinha feito com várias linhas de código do outro jeito. Com o comando while, a gente viu rapidinho como dava para fazer. E a gente também não precisa necessariamente só contar 100, né? Isso é uma outra diferença. Se a gente fazer aquele programa com o if, né? Eu tinha que chutar um número máximo que eu consigo contar para eu poder escrever todos os meus ifs. Se eu estou fazendo isso com o while, eu posso pedir para um usuário digitar um número e aí eu vou poder escrever os números de 1 até o número que o usuário digitou. Então, agora vejam que a única diferença do meu programa é que ao invés de 100, eu tenho aqui esse n, que é o que o usuário digitou. Perguntaram se pode colocar a condição em parênteses. Sim, se eu fizer isso aqui, funciona também. Não é necessário, mas tá ok. E aí agora a gente vai poder fazer o nosso programa fazer várias coisinhas interessantes. Então, eu estou aqui, digite um número inteiro positivo. Vamos lá começar fácil. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fim do programa. Rodei de novo. Digite um número inteiro positivo. Vamos agora, então, chutar o pau da barraca. 100 mil. Vai ficar aqui rodando feliz da vida, imprimindo todos os numerinhos, e eu posso ficar aqui esperando. Vamos deixar ele aí brincando e fazendo as coisas dele. Vamos ver enquanto a gente vê mais coisas. E uma hora dessas ele deve terminar de rodar, né? Ele tá chegando no 1000. Ele é demoradinho. Imprimir coisas na tela é demoradinho. Vamos ver. Tem um comando que atribui novas variáveis ciclicamente. Tipo, cria uma variável i1, depois uma variável i2, depois outra e assim vai. Não faz exatamente isso, mas faz uma coisa muito parecida com isso. E a gente vai ver aqui um pouco aqui como que a gente faz com essa coisa, né? Se eu quiser criar 100 variáveis de uma vez só, como que eu vou fazendo? Então, vai ter um comando que vai ajudar com essa ideia de eu ter várias variáveis sem ter que ficar criando uma a uma na mão. Então a gente tem um exemplinho aqui, outro exemplinho bonitinho. Contagem regressiva. Então, agora a gente vai pedir para o usuário digitar um número positivo, vai ser quanto tempo falta para minha bomba explodir. E aí, enquanto esse número for maior ou igual a 0, eu vou imprimindo o número e fazendo a contagem regressiva, né? Tá ali o protagonista tentando cortar qual é o cabo, vermelho ou azul, e aí ele tá lá e vai diminuindo de segundo a segundo, e aí, de repente, explodiu a bomba. Então, nosso amiguinho aqui tá contando, vamos deixar ele trabalhando quietinho, e eu vou abrir aqui um outro shell do Python, vamos... Eu vi Tenet, é um filme interessante, mas é confuso. Mas é divertidinho, achei bacana. O personagem principal do filme chama protagonista, ele não tem nome. Tá, abri aqui uma outra instância do meu editor de texto. Vamos rolar aqui esse programinha que faz a nossa contagem regressiva. Tá certo. E isso, ó, teste 2.py. Ok, digite o número inteiro positivo, vamos dar 10. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, boom. Por que ele digitou 0? Porque a condição aqui era n maior ou igual a 0.
Se eu quisesse que ele contasse só até 1, eu poderia vir aqui, tirar esse igual, mandar ele rodar de novo. E aí, digito o número inteiro positivo, 5, 5, 4, 3, 2, 1, bum, explodiu minha bomba. Então, e a gente vê aqui que o nosso programa valente está aqui ainda rodando, chegou no 15 mil. Vamos ver se até o final da aula ele vai chegar no 100 mil. Eu acredito. Então, vamos ver mais alguns exemplos do comando while. Dados 2 números inteiros positivos, calcule o quociente e o resto da divisão. Temos aqui uma pergunta. Diga, Igor. Professora, cada impressão tem alguma base de quanto tempo demora? Elas demoram... Puxa, quanto tempo será que demora para rodar um comando time no Python? É menos de 1 segundo, né? Claramente ele está imprimindo algumas por segundo. Mas vamos ver aqui. O que eu posso fazer para talvez responder essa pergunta? Eu posso vir aqui e fazer um programa que só faz um print. Oi. E aí eu posso fazer um teste. Vamos ver aqui. Eu venho aqui. Time. Tá. E aí eu faço time Python. Chama teste 2 esse cara. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá. Então, aqui ele mostrou para mim esse CIS é o tempo que demorou para rodar esse programa. Ele demorou 0,077 segundos para rodar um if. Então ali seria o tempo para explodir seria o tanto que você escolheu dividido por 0,077, né? Em segundo. Naquele caso específico, né? Se fosse realmente... Tem um comandinho que eu poderia, por exemplo, falar para ele: imprime, espera um segundo, imprime o próximo, espera um segundo. Tem um comando que faz isso. Ok, obrigado. Algumas pessoas colocaram para rodar no VS Code e ele foi mais rápido, ele já conseguiu imprimir os 100 mil valores. Sim, faz diferença onde você está rodando, no computador. O idle tá indo mais rápido, ele já tá no 12 mil e eu coloquei foi tipo 20 e poucos segundos. Olha só, então. Pode ser que esse daqui ele é o idle X, ele tem umas coisas rodando em cima, pode ser que ele fique mais lerdinho. Eu estou achando que ele tá particularmente muito lerdo, eu não estava esperando que ele ia demorar tanto assim. Corrida de contar números, Eu acho que eu te aviso quando chegar onde você tá. Então vamos lá. Mas vocês estão vendo aqui que eu não preciso me preocupar, né? Imagina se eu tivesse aqui escrevendo na mão print 28.900. Então, pelo menos eles estão ganhando de mim. Se eu estivesse tentando competir com esse programa, eu iria perder com certeza. Eu cheguei no 29 mil agora. Então não tá tão ruim assim. Tá, então vamos ver aqui o que esse programa faz. Dados 2 números inteiros positivos, calcule o quociente e o resto da divisão inteira entre os dois, usando apenas somas e subtrações. Legal. Então isso aqui vai ser um exemplinho simples, né? A gente tem, sei lá, um número, eu quero dividir 10 por 3. Então aí eu vou pegar, vou fazer 10 menos 3, e isso vai dar 7, e aí eu conto que eu já fiz uma divisão. Aí eu faço 7 menos 3, vai dar 4, eu conto que eu fiz uma segunda divisão. Aí eu faço 4 menos 3, vai dar 1, e eu conto que eu fiz mais uma divisão. E aí eu tento fazer 1 menos 3, isso dá menor do que 0, né? Então não cabe mais 3 no meu quociente, e o meu resto é 1. Então aí a gente viu que esse é o algoritmozinho, né? Se eu quero saber qual que é o quociente e o resto de uma divisão, eu posso ir fazendo subtrações sucessivas, e aí eu tenho o meu contadorzinho aqui, e eu tenho, no final, o que sobrar, né, que eu não consegui dividir por 3, vai ser o meu resto. E é exatamente o que esse programa que está aqui na tela está fazendo, né? Ele vai perguntar para o usuário qual que é o dividendo e qual que é o divisor. Quociente vai ser a minha variável acumuladora, né, que eram os meus dedinhos que estavam contando aqui. Então, cada vez que eu conseguir, com sucesso, fazer uma subtração, eu vou adicionar 1 no quociente. E aqui eu vou repetir enquanto o dividendo for maior que o divisor, né? Então, eu vi aqui que eu fui fazendo
fui fazendo menos, 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 enquanto o número que eu estava tentando subtrair o divisor estava maior do que o divisor que eu estava tentando. Então, se eu pegar aqui e essa variável dividendo for mexendo no valor dela, né, aquele que eu estava contando, 10, 7, 4, 1, é o que vai ficar no dividendo. Ele está simplesmente fazendo dividendo menos divisor, né? Então, 10 menos 3, 7, e guardando esse 7 de volta no valor da variável dividendo. Então, a gente tem esse dividendo contando para baixo, né? Igual aquele contador de contagem regressiva, só que o passo dele não é 1, né? O passo dele é o valor do divisor. Eu não preciso só fazer 10, 9, 8, 7, 6. Se eu quiser fazer 10, 8, 6, 4, eu consigo. É só subtrair menos 2 ao invés de menos 1. Então, eu acredito que tá... alguém já acabou a contagem. O meu programa aqui que tá super lento. Bom saber também que tem alguma coisa diferente aqui no desempenho, às vezes no Python que tá aqui na minha máquina. Eu acho que tem a ver, talvez, com o editor de texto que eu estou usando. Vamos ver, então, aqui esse programa rodando. Dividendo. 2. Fazendo as nossas indentaçõezinhas para o Python não ficar bravo comigo. Então, todas essas pessoas estão aqui, todos os comandos estão dentro do comando while. Vamos botar para rodar. Então, o dividendo, vamos fazer aquele mesmo exemplo que eu falei, o divisor vai ser 3. Então, ele chegou no mesmo resultado que eu tinha chegado aqui na mão. E, de fato, isso é o resultado correto. 10 dividido por 3 dá 3, e o resto é 1. E eu conseguiria, né, pegar e rodar isso daqui com números muito maiores, que se eu fosse contar na mão, no dedinho, iria dar um problema grande. Então, se eu quisesse fazer 100 dividido por 3, beleza, ele deu o resultado certo também, 33, resto 1, é o que eu estava esperando, e eu não tive que ficar aqui, eu nem teria dedos o suficiente para ficar contando 33, nem se eu usasse os dedos do pé também, não ia dar. Então, ele resolveu para mim esse problema que eu demoraria muito para resolver sozinho. Vamos à exponenciação. A gente tem também, né, a mesma ideia da divisão, a gente pode fazer por várias subtrações sucessivas. A exponenciação a gente pode fazer com várias multiplicações sucessivas. Então, se eu tiver aqui que o expoente é maior ou igual a 1, eu vou fazer e menos 1 multiplicações, né? Então, por exemplo, eu tenho e ao cubo, eu tenho que fazer e vezes z, né? 2 vezes aqui. B, né, a base, vezes a base, vezes a base. Então, fiz 2 multiplicações. Se e maior que 0, né, a gente tem que olhar especialmente para o caso do 0, a primeira multiplicação vai ser 1 vezes as coisas e a base, né? Porque se a gente fizer o expoente for 0, a base elevada ao expoente vai dar 1. Então, a gente tem que tratar esse caso meio especialzinho. Vamos ver como que ele lida com isso. Ele vai ler a base, ele vai ler o expoente, o resultado ele vai atribuir a base. Resultado ele vai atribuir a base. Não tá interessante aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E o i recebe 1, né, que vai ser a minha variável contadora, que vai contar quantas multiplicações eu fiz até agora, e é um nome comum que se dá para uma variável contadora. Programadores não são muito bons de nomear variáveis, e a convenção é que uma variável contadora é chamada de i. Então, a gente chama ela de i. E todo mundo acha isso muito normal, e ninguém sempre vai entender. Se tiver uma variável i no seu programa e ela não for uma contadora, vão achar esquisito, vão olhar para aquilo ali e vão achar que ela é um contador. Mas eu acho que é porque é intuitivo, até lembra do i do somatório também, a variável contadora, eu acho que o i é padrão, assim. Não, exatamente, é padrão, mas é um padrão arbitrário. Se eu falasse para vocês que o padrão é x... Ah, sim. seria x. Então, não, as pessoas escolheram i. As pessoas escolheram i para somar e contar e fazer. E então, a gente tem aqui, o i recebe 1. Enquanto o i for menor do que o expoente, a gente vai fazendo aquelas multiplicações, vai somando no i até o i subir e chegar no valor do expoente. Vamos ver aqui, então, o que aconteceu com esse cara. Agora sim, eu estava achando engraçado. Esse exemplo aqui só vai lidar com resultados que o expoente é maior do que 1. Maior do que 0, perdão.
Ok, então nós temos nosso programinha aqui. Vamos ver, a minha base vai ser 2 e meu expoente vai ser 10, tem que dar 1024. Yay! Legal. Vejam aqui que a base é um float, e aí por isso que ele deu 1024.0, que ele pegou e transformou em float essa base aqui. Vamos ver o que aconteceria se eu digitasse base 2, expoente 0. Essa versão aqui não está funcionando corretamente. Eu queria que ele escrevesse 1 para mim. Qual que é o problema desse cara aqui? O jeito que eu inicializei a minha variável resultado. Vamos ver aqui, então, essa versão, que ela faz duas coisas diferentes. Ó. Se vocês olharem aqui no slide, está mudando duas linhas quando eu vou de um para o outro. Ele muda a linha 4, que estava atribuindo base e resultado, e ele muda aqui o while, que antes era menor que expoente, agora vai ser menor ou igual a expoente. Vamos ver o que vai mudar no nosso programa quando eu fizer isso. Por que eu tenho que colocar menor ou igual aqui? Porque se eu estava inicializando com base, antes eu precisava fazer expoente menos 1 multiplicações. Como agora eu estou inicializando com 1, eu tenho que fazer expoente multiplicações, que é o que estava explicando nesse slide aqui. Eu tenho que fazer E menos 1 multiplicações, se eu pegar e já inicializar com B, mas se eu inicializar com 1, eu faço E multiplicações. Então, a gente pode vir aqui com aquele nosso exemplo. 2 elevado a 10 deu 1024, então ele está funcionando do mesmo jeito que o outro. Mas, agora, quando eu venho aqui e coloco 2 elevado a 0, deu 1, e ele ficou feliz. Por que que agora esse 1 não botou o ponto? O que que aconteceu? Ele não botou o ponto porque eu tenho aqui resultado recebe 1, então resultado é um int. Aí eu tô aqui, i é 1 e expoente é 0. Então ele não vai entrar nesse while, porque 1 não é menor ou igual a 0. E ele simplesmente caiu aqui fora e deu print do resultado que estava com 1 e aí isso era um inteiro, não era um float. Então se eu viesse aqui e colocasse 1.0 e botasse para rodar de novo, base 2, expoente 0, ó, agora ele colocou 1.0, ele está simplesmente dando print do valor que eu joguei nessa variável aqui, porque ele não está executando o while nenhuma vez. Eu não preciso fazer multiplicação nenhuma, porque se o meu expoente é 0, o resultado dá 1. Ok, então... aqui, certo. E é isso que ele está chamando a atenção aqui para esses dois casos que é especial, né? Se a gente, na primeira vez que a gente vai rodar o while, a condição já é falsa, que é aquele caso que eu mostrei para vocês, while false, ele simplesmente nunca vai rodar aquele bloco de repetição. Ele já pula e vai e roda o comando que vem depois. E aquele outro caso especial, que a gente viu que uma variável é sempre verdadeira. Ele fala, isso é o que a gente chama de loop infinito, né? Ele fica lá para sempre rodando e sempre está true, ele vai falar para sempre para a gente que MC102 é muito legal. Então, por exemplo, aqui é um exemplo um pouquinhozinho mais sofisticado, né? Em vez de só jogar true aqui, ele iniciou uma variável com 0, enquanto o 0 foi maior ou igual a, o A foi maior ou igual a 0, ele vai dar print de A, e o A sempre vai aumentar de valor, então ele sempre vai ser maior ou igual a 0, isso aqui vai ficar rodando para sempre. Então, são esses dois casos diferentinhos que a gente tem. Se for sempre falso, nunca executa. Se for sempre verdadeiro, executa para sempre. Tá. Exponenciação. Como calcular B elevado a E fazendo aquele caso, então, para o E quando o E é menor do que 0, né? Porque aí funciona diferente. A gente não quer mais fazer multiplicações. A gente vai querer fazer divisões para pegar os expoentes menores do que 0. Então, a gente pode pegar e fazer o nosso programa ficar um pouquinho mais sofisticado. Ah, olha aqui, acabou. O contador chegou no 100 mil. Eu sempre acreditei em você, contador. Ok, vamos ver aqui como funciona esse nosso programa que calcula expoentes, mesmo quando os expoentes 1, 2, 3, 4 são menores do que 0. Vejam aqui que, no geral,
ele é muito parecido com o que a gente tinha antes, né? Vamos ver a diferença disso daqui para a versão anterior. Antes aqui, ele ia aumentando o resultado, ele ia acumulando, né, a multiplicação de resultado vezes base nessa variável resultado e contando quantas vezes eu tinha feito a multiplicação. Essa era a lógica do meu programa era essa. Agora, ele vai continuar fazendo isso, ele continua acumulando resultado vezes base na variável resultado. No entanto, ao invés dele ir contando e aumentando aquela variável 1 contadora, ele vai usar a própria variável ESP, que tem o expoente, e vai decrementando ela toda vez que eu pegar e fizer uma multiplicação. E ele vai começar o resultado aqui ainda com 1, porque se o expoente for 0, né, o que eu quero que aconteça é, ele não vai cair dentro desse if, desse while, porque é 0, então 0 maior que 0 vai dar falso, ele vai pular esse cara aqui, 0 menor que 0 vai dar falso, ele vai pular esse cara aqui, e ele simplesmente vai dar print de result, que é esse 1. Então, vamos fazer alguns testes, para a gente ver o que a gente tem aqui. Vamos começar, então, com o mais fácil. Base 2, expoente 0, deu 1, show, continuou funcionando. E agora temos aqui, base 2, expoente 10, 1024. O que ele fez? Ele veio aqui, expoente é 10. 10 maior que 0? Sim. Ele vai executar isso daqui, vai executar e vai decrementando o expoente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A hora que ele virar 0, 0 maior que 0 vai dar false. Aí ele vai olhar aqui, 0 menor que 0? False. Então, simplesmente, ele vem aqui e imprime o que esse while calculou para mim. Vamos ver aqui o que acontece no caso do expoente negativo. Então, vamos fazer 2 elevado a menos... Vamos colocar, sei lá, menos 2 para ser um valor que a gente sabe, né? Então, 2 elevado a menos 2, a gente tem aqui que dá 1/4, que é o que a gente estava esperando. Então, o que vai acontecer é, o número estava com menos 2, então ele já deu falso logo de cara aqui, né? Menos 2 não é maior que 0, então ele nunca vai executar esse aqui. E a gente simplesmente cai aqui nesse segundo while, que é o while que vai calcular o caso do expoente negativo. E ele vai fazendo as divisões, que é o que a gente estava esperando, e ele vai incrementando, né? Ao invés de decrementar, que era o outro caso, eu tinha lá o 10, ele ia indo até chegar no 0. Nesse caso, eu tenho menos 2 e eu vou subindo até ele chegar no 0. A hora que ele chegar no 0, eu paro de dividir. Então, fez sentido que está calculando corretamente nos dois casos. Flávia. Oi. Tem como você colocar algum expoente ali ímpar, tipo menos 3, só para ver o que acontece? Claro, vamos lá. Por favor. Sim, sim. Base 2, expoente menos 3. Então, ele simplesmente dividiu mais uma vez. É que eu tinha pensado que na hora, como tá ali dividindo pela base, eu imaginei que talvez o resultado desse negativo. É porque deu par, né? Então, tipo, um expoente elevado a par vai dar positivo do mesmo jeito. Enfim, a base que tem que ser negativa para o resultado ficar negativo no final, né? Então, mas tá com vendo esse algoritmo, ele dividiria o resultado pela base, então, teoricamente... Não, mas a base tá positiva aqui, ó. Tá. Ó, tá vendo? Resultado... Não, mas eu entendi o que você falou e a gente pode fazer um teste com isso também, ó. Nesse caso aqui vai sempre dar positivo, né? Porque eu só tô fazendo operações entre resultado, que é positivo, e base, que é positivo também. Então, nesse caso, como base é positivo, o expoente ser negativo, a única coisa que ele vai controlar é que esse while aqui que vai fazer as contas. Agora, se eu tivesse, por exemplo, menos 2 elevado a 3, aí sim deu menos 8. Por quê? Base estava menos 2, né? Então, inicializei base com menos 2. Aí aqui o expoente 3, ele vai entrar nesse cara aqui, e ele vai fazer 1 vezes menos 2, deu menos 2. Aí menos 2 vezes menos 2, 4. Aí 4 vezes menos 2, menos 8. Aí ele ficou negativo aqui. Que é o que a gente tá esperando, né? Isso tá correto, é o que a gente queria. Então... Saquei. Obrigado, eu que tinha moscado aqui. Ok, e
aqui ele está mostrando, dado o número real base e o número inteiro expoente, usando apenas somas e multiplicações, ele fez uma segunda versão aqui, vamos ver a diferença do que essa segunda versão está fazendo. Ó. Então, vamos ver aqui os slides piscando. Primeira diferença, ele pegou e trocou esse while maior que zero, ESP maior que zero por um while ESP menor que zero. Parece que ele simplesmente... ele trocou de ordem esses dois whiles, né? Esse while que estava aqui para baixo, ele jogou lá para cima. E esse while que estava aqui para cima, ele jogou para baixo. Essa diferença entre esses dois códigos. O ponto aqui é que não faz diferença, né? Se eu simplesmente pegar esse while que está aqui e jogar aqui para cima, não vai ter problema nenhum. Porque quando o ESP é maior que zero, ele não vai entrar nesse cara, e quando o ESP é menor que zero, ele não vai entrar nesse cara. Então, não faz diferença nenhuma, tá? Pois é, estão falando aqui do detector de plágio, tipo, diferença entre esses dois programas, troquei um while de lugar. Acho que isso não cola, não. Tá. Vamos ver aqui. Próximo. Determinar a quantidade de números inteiros positivos fornecidos para um programa, até a leitura de um inteiro não positivo. Isso é legal também. O que acontece, né, se eu for fazer uma repetição, mas eu não sei dizer quantas vezes eu tenho que repetir, né? Porque esse problema aqui está dando uma condição para a gente. Quero ler até o usuário digitar um número negativo. E aí, como eu faço? A gente pode usar de novo aquela nossa ideia da flag, né? Então, voltou aquela nossa flag aqui. Vamos ver como ela ajuda a gente nesse caso. E acho que até esse exemplo é até mais legal que aquele, porque aí ajuda a entender, tipo, por que eu preciso de uma flag, né? Por que eu só não posso fazer vários ifs? Nesse caso aqui, fica melhor de enxergar como que uma flag pode ser útil. Beleza. E vamos indentar o nosso código. If, ok. Legal. Vamos ver o que está fazendo, então. Então, esse n vai ser a variável que vai contar a quantidade de números positivos. Inicializei a minha flag ok com true. E o que eu quero fazer é, enquanto estiver ok, eu vou pedir um número inteiro positivo para o usuário. Aliás, eu acho que esse cara deveria estar até dentro do while, né? Vai ficar assim, ele está dentro do while. Aí, legal. Agora sim. Então, eu vou pedir para o usuário escrever um número inteiro positivo, guardei esse número em x. E aí eu vou verificar. Se esse número for maior que zero, né, ele é um número positivo, eu vou incrementar o meu contador de números positivos. Se ele for um número negativo, eu vou jogar false naquela minha flag. E aí, o que vai acontecer? Na próxima vez que eu for executar esse laço, ele vai verificar se ok é verdadeiro, ok vai ser falso, então ele vai parar de pedir números para o usuário. Então isso segue aquela ideia que tinham pedido para a gente. Eu quero ler números até o usuário digitar um número negativo. E aí no final eu dou print daquela minha quantidade de números fornecidos. Vamos ver isso aqui então na prática. Entre um número inteiro positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso, sei lá, digitar um 10 aqui. Então, eu digitei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que o meu contador diga 6 pra gente. E agora eu quero que ele pare, então eu digito -1. E aí ele contou corretamente aqui para mim a quantidade de números inteiros fornecidos. Então a gente vê que eu consigo controlar se esse while vai sair ou não, mudando o valor de uma variável booleana que vai ser alterado aqui dentro desse while, dependendo do que acontecer. Então, se eu quero executar até uma certa coisa acontecer, eu simplesmente vou colocando aqui, e aí eu tenho essa minha variável flag, que eu acho ok, me parece um nome ruim. Eu falei que programadores são ruins de... sim, flag é uma variável booleana. Eu acho um nome... Então, por exemplo, enquanto continuar... continuar... Parece que é um nome melhor para essa variável. Ok, é um nome ruim para essa variável. Então, agora parece que faz mais sentido. Então, continuar recebe true, enquanto continuar, pergunto. E aí, a hora que ele digitar um valor negativo, continuar recebe falso.
ele vai vir aqui, vai testar se continuar é verdadeiro ou falso, continuar vai ser falso, então eu não vou continuar. E aí eu pego e escrevo a quantidade de números positivos. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida pontual sobre isso? Não deixem de ir me enviando no chat. Eu não consegui preparar aqueles formuláriozinhos para vocês hoje, mas aí a gente vai vendo aos poucos. Me parece, eu não sei, alguma... Não tô vendo nenhuma pergunta aqui, o pessoal parece que tá perguntando à medida que as coisas estão aparecendo. A ideia aqui é bem parecida com a dos comandos condicionais, a única diferença é que realmente ele vai repetir várias vezes. Então, acho que por enquanto parece que está indo tudo ok. Certo, vamos ver então outro exemplinho. Esse aqui tem muitos exemplos de coisas diferentes que dá para fazer com um comando while. Ele pode, por exemplo, calcular um fatorial. Então, vamos ver mais um exemplo aqui, o que tem de diferente. Ok. Basicamente, a gente está aqui acumulando o valor, né? O fatorial, a gente tem que fazer o número vezes o menos, então, sei lá, fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso que esse programa tem que fazer pra gente. Então, ele vai ter uma variável que vai contar qual é o valor atual que eu estou multiplicando, né, pelo fatorial, que é essa variável i, e vai ter a variável que vai guardar o resultado parcial dessa multiplicação. Então, ele vai fazer, né, ele vai crescendo o i, então ele vai fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 para calcular o fatorial de 5. E ele vai acumulando isso daqui. Então, vamos ver como que esse cara funciona. Então, o i vai estar com 1, ele vai entrar aqui dentro, o fatorial está com 1, ele faz 1 vezes 1, guarda aqui na variável que está acumulando, incrementa, vai estar com 2, 2 é menor que 5, ok. Então, aí ele vem aqui, faz 1 vezes 2 dá 2, vai guardar aqui, incrementa, vai ficar com 3, 3 é menor que 5, 2 vezes 3 dá 6, vem para cá, incrementa, vai ficar com 4, 4 menor ou igual a 5, 6 vezes 4, 24, vai guardar aqui em FAT, e aí incrementa 5, 5 menor ou igual a 5, sim, 24 vezes 5, 120, guarda aqui, incrementa mais uma vez 6, e aí ele vai sair daqui. A gente viu que ele foi simplesmente guardando para a gente qualquer resultado parcial, a gente consegue, né, fazer a multiplicação associativa, a gente vai multiplicando, pega o resultado disso, multiplica pelo próximo, pega o resultado disso, multiplica pelo próximo, e por aí vai. Então, vamos ver como que fica a cara disso. Entre número inteiro... Opa, eu salvei aqui. Entre número inteiro positivo. Tá, então vamos ver o nosso exemplo do 5, resultado 120. Não errei na conta. E aí a gente pode também colocar, sei lá, um número maior, 10. E ele vai calculando pra gente, fazendo essas multiplicações sucessivas. Ok, vamos ver o que acontece. Agora ele está colocando aqui, o i está começando com 2. Mas eu tô vendo que a única coisa que ele mudou aqui, ele tá, ao invés de começar o i com 2, o i está, ao invés de começar 1, o i começa com 2. Vamos ver como isso vai alterar o nosso programa. Não, aí o programa deixa de funcionar, ele precisa fazer mais algumas alterações aqui. Ele está querendo se livrar da variável i. Então, deixa eu ver aqui. Se a gente pegar e rodar esse cara, entre o número positivo 5, funcionou certo. Vamos ver, então, por que que é isso. Sim, é porque antes eu estava multiplicando por 1, né? Eu não preciso multiplicar o número por 1, porque isso meio que não faz nada, né? Eu faço o número vezes 1, vai dar o próprio número, aí eu atribuí FAT vezes 1, que é FAT, a FAT, incrementei e não serviu para nada. Então, se eu começar o meu i direto com 2, eu já entro aqui dentro, vou fazer FAT vezes 2, e meio que já pulei aquele passo inútil que
ele estava fazendo. E aí, como o i já vai estar com 2, né? Ele vai rodar essa iteração uma vez a menos, mas ele vai contar certinho 2, 3, 4, 5 e chegar no n e beleza. Tá. Vamos ver aqui mais uma otimizaçãozinha que a gente pode tentar fazer no nosso programa. Vamos tentar nos livrar dessa variável i. Parece que não necessariamente a gente precisa dela. Vamos ver como que a gente consegue fazer sem precisar dela. Então, novamente, essa parte continua igual. A gente pede para ele ler um número e a gente tem aqui o nosso acumulador FAT. E aí, enquanto o n for maior que 0, eu vou acumulando em FAT e eu vou pegar e vou diminuir, vou subtraindo do n, né? Então, eu tenho aqui 5, isso aqui vai ver 5 maior que 0, faz a operação, diminui, ele vai ficar com 4. Aí, FAT vezes n, né? Então, agora ele vai fazer, ele fez FAT vezes 5, FAT vezes 4, FAT vezes 3, FAT vezes 2, aí FAT vezes 1, né? E aí ficou com 0 e FAT ficou o resultado correto. Então, vamos ver aqui se ele está fazendo o que a gente esperaria. 120. E eu imagino que aí, exatamente, dá para fazer de novo essa otimização, né? Eu não preciso fazer aquele último passo de multiplicar o número, né? Porque, embora a definição do fatorial seja 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu não preciso fazer o vezes 1. Então, eu simplesmente poderia ver enquanto n é maior que 1. Isso impede que eu faça uma repetição desnecessária. Tá? E agora a gente vai falar sobre aquela pergunta que fizeram. E se eu quiser declarar várias variáveis, o que eu consigo fazer? Então, isso daqui é uma coisa legal. Já vai permitir que a gente faça algumas operações mais poderosas com as nossas repetições. Alguém ficou com alguma dúvida pontual que vocês queiram me mandar aqui no chat sobre as repetições? Eu acho que talvez seja uma coisa que é legal depois eu dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos. Eu vou tentar planejar isso na próxima aula para tentar testar um pouco essas repetições. O próximo laboratório de vocês, deixa eu olhar aqui. Então, vocês tiveram aqui um laboratório de entrada e saída, tipos, operações, é o segundo. O próximo vai ser sobre comandos condicionais. E só depois vocês vão ter 2 laboratórios de comando de repetição. Então, a gente vai ter bastante tempo aqui para deixar vocês craques em comando de repetição, para vocês não sofrerem quando vier o laboratório. Vamos falar, então, das nossas listas, que são legais. Então, uma lista é uma estrutura que armazena múltiplos dados. Então, assim, aquela ideia de, será que eu consigo gerar várias variáveis? Uma variável A1, A2, A3? Bom, você não consegue gerar automaticamente A1, A2, A3, A4, mas o que você consegue é fazer uma lista, e aí a primeira posição dessa lista poderia ser o valor do A1 que você queria, segunda posição o valor do A2, terceira posição do valor A3. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que a gente pode declarar uma lista de inteiros, ou então uma lista de valores booleanos. Mas o Python tem essa funcionalidadezinha aqui, que nem todas as linguagens permitem isso. Eu posso fazer uma lista mista de vários tipos diferentes. Então, na prática, eu declarar essa variável lista mista é a mesma coisa que eu declarar uma string, um inteiro, um boolean, um float, outra string e outro inteiro. Vamos ver aqui o que acontece. Lista de int. Então, ó, eu vi aqui que eu consigo simplesmente pedir, eu mando essa lista para o print e ele vai escrever a lista para mim. Mesma coisa aqui, lista mista. Vai vir. Opa, lista de... não, peraí, lista mista. Assim. Ele veio aqui e... Opa. Veio aqui e imprimiu, ele vê que isso daqui são strings, estão entre, ó, aspas, e os outros valores são, ele imprimiu os valores de acordo com o que estavam lá.
E vamos ver, então, o que eu faço se eu quiser pegar o valor de uma variável só. Não quero acessar a lista inteira, eu quero pegar o valor de uma dessas posições. É interessante notar aqui, que isso é uma coisa, não esqueçam isso, o índice da primeira posição é 0. A gente começa contando. Então, esse cara aqui, eu vou acessar com lista entre colchetes 0. E isso daqui vai ser esse azul. Então, na hora que vocês estiverem considerando isso, a lista vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma lista de tamanho 6 tem os índices de 0 a 5. Então, isso daqui vai facilitar algumas coisas para a gente, mas também não esqueçam que o índice dessa primeira posição é 0. Porque às vezes pode ser muito tentador, né? Na matemática é comum o primeiro índice ser 1, então aí você sente aquela vontade de achar que o primeiro valor está indexado com 1. Então, não. Em Python, o primeiro valor está indexado com 0. Tem linguagens que são diferentes. E o Python tem também algumas gracinhas aqui, que os índices são circulares, né? Então, se eu pegar e tentar indexar com -1, não existe o valor -1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai dar a volta na lista e vai pegar o último valor da lista. E aí, se você colocar -2, ele vai voltando para trás, -3, -4. Ele vai indo. Então, se a gente aumenta os números positivos, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai andando para frente na lista. Se eu vou com números negativos, ele começa no final e vai andando para trás. Uma função interessante que nós temos é essa função len, que vai falar o número de elementos da lista. Então, com isso, a gente já começa a poder fazer algumas coisinhas interessantes, né? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, vamos percorrer uma lista usando o nosso comando de repetição. Então, se ao invés de imprimir as coisas desse jeito aqui, tudo de uma vez só, eu quiser imprimir o valor de cada um desses, vamos ver aqui como que a gente faz isso com a nossa repetição. A, B, C, D, E, F, G. Legal. Se a gente quisesse fazer isso daqui sem lista, o que a gente precisaria? A gente precisaria, então, ou colocar um print para cada um, né? Print de A. Opa. Print de A. Print de B. Print de C. Tá vendo? Isso daqui e por aí vai, né? Então, a gente vê que esse processo tá uma coisa bem mais complicada. Mas ainda assim tem uma coisa aqui que não tá muito legal, que é o fato de que se eu quiser escrever essas letras, eu tenho que declarar essa variável letra e escrever na mão. A, B, C, D, E, F, G. A gente também vai ver um jeito mais legal de não ter que fazer isso, colocar todas elas na mão. Já vamos ver daqui a pouco. Ô, Flávio. Oi. Tem algum jeito de, tipo, o input do usuário ser uma lista? Input do usuário ser uma lista. Eu acredito que sim. Tipo, você quer que o usuário bote 3 números, tipo aquele programa da lista 1 que tinha os lados de um triângulo. A gente fez A, aí um input, B, outro input, C, outro input. Daria para fazer o input direto? Deixa eu fazer um chute. Deixa eu ver se... Esse é o jeito que eu acho de cabeça que faz. 1, 2, 3. Legal, legal. Então, e aí vamos dar um print lista. 1, 2, 3. Tá. Então, tem esse jeito. Tem esse command split, que ele pega uma string e divide ela nos espaços ou no separador. Tem um parâmetro aqui, separador, sep, espaço. E aí ele pega uma string e divide ela nos espaços. Então, aí você consegue ler o input, e aí para cada espaço que tiver, ele vai pegar, vai dividir isso daí e vai atribuir cada um desses valores em uma posição da lista. Então, dá para fazer isso que você falou. Entendi, valeu. Aí só converte para int depois e... Só converte para int depois. Se eu quiser converter cada um desses para int, aí eu teria provavelmente que fazer um for e converter de 1 para int. Rapaz, porque aí eu jogo split nisso aqui,
E aí isso virou uma lista. Eu preciso pesquisar se tem um jeito melhor de converter todos os valores de uma lista para int. Se não der para fazer isso, o que eu posso fazer é percorrer os valores um a um e fazer o cast para int. Alguém tinha levantado a mão? Acho que o Igor levantou a mão. Eu ia perguntar disso daí de transformar em int, se tinha como transformar direto. Mas já respondeu. Eu tenho que procurar para ver se tem um comando que transforma tudo direto, mas vamos ver, talvez aqui nos slides até tenha alguma coisa. Mas com certeza você pode fazer um comando de repetição, passar por cada um deles e transformar eles em int. Ou então, na hora que você for usar, né, você pega e vem aqui e vê um... Por exemplo, se eu quiser fazer um if lista de 0, e aí eu transformo esse cara aqui int maior que 0. E aí eu faço int maior que 0. Então, dá para pelo menos fazer assim. A gente pega, acessa o primeiro valor da lista, se ele for maior que 0, eu converto ele para int aqui, e aí eu faço alguma coisa com ele. Entendi, obrigado. Então... então, aí aqui, legal, isso é uma dúvida que tinha surgido na hora que eu mostrei aquele exemplo, né, de fazer com os ifs, os valores inteiros, né, a gente tinha 3 e a gente tinha um monte de ifs, testando cada uma das posições, tal, se isso aqui é maior que aquele, menor que aquele, então eu imprimo desse jeito. Agora a gente vai ter um jeito um pouco mais pragmático, mais legalzinho de encontrar o máximo de um conjunto de números positivos, né, um mínimo igual era aquele caso. Então, era até a solução que eu tinha descrito para vocês lá. Vamos ver o que isso daqui faz. Então, a gente tem aqui a nossa lista de inteiros. Vou inicializar o meu máximo com 0. Vamos ver aqui por que isso é importante daqui a pouco. Tem a minha variável contadora. Então, eu vou contar enquanto o valor dessa variável contadora for menor que o tamanho do vetor números, né? Isso aqui a gente chama de lista, né? No Python ele chama de lista, vai chamar de vetor. Mas algumas linguagens também chamam... O Python acho que também tem vetores, mas isso daqui é o jeito que ele declara uma lista. Então, vamos... O tamanho da lista, enquanto o i for menor que esse tamanho da lista, eu vou fazer uma verificação em cada um desses números. Então, eu pego aqui a posição, o valor que está na posição 0 da lista, que é S3. Vejo, esse valor é maior que máximo? Máximo foi inicializado com 0. Então, sim, o novo máximo vai ser esse valor que eu acabei de ler. Por isso aqui que é importante a gente ter essa inicialização com o máximo, né? Ou com o máximo com 0. Porque como isso aqui vão ser só valores positivos, né? Se eu peguei e inicializei ele com um valor que com certeza é menor do que todos os valores que vão estar na lista. Então, a hora que eu fizer as minhas comparações, se eu tiver um número maior do que eu vi atualmente, eu vou atualizar essa variável máximo que guarda o maior valor que eu vi até o momento. E aí ele vai pegar e vai incrementando isso para poder passar de um em um na lista. E vamos... O que tem aqui? Eu acho que, então, uma coisa interessante... então ele pegou aqui e, de fato, deu 9. Eu acho que uma coisa interessante para vocês fazerem nesses minutinhos finais aqui vai ser tentar converter esse programa de um programa que procura o máximo da lista para um programa que procura o mínimo da lista. E aí vocês já aproveitam também para dar uma acordadinha nesse final, ver se vocês entenderam, porque vocês vão poder exercitar tanto comandos condicionais quanto comandos de... Então, segurem um segundinho aí que eu vou mandar já o form para vocês. Vão pensando aí, enquanto isso, o que vocês precisam fazer para converter esse programa em um programa Nimbus. Ô, professora,
Tem um jeito de só usar os meus valores da lista como argumentos de um comando, de uma função? Tipo, eu quero que os argumentos sejam as variáveis que eu coloquei dentro da lista. Você passaria a própria lista como argumento para a função. Que nem, por exemplo, lembra que a gente tinha aquela função max, né? Se eu pegar e jogar essa lista aqui para o max, ele vai achar o máximo dessa lista aqui. É porque, por exemplo, eu tinha uma lista de números inteiros que eu queria converter para float, né? Eu mandei lá float a lista e daí ele deu ruim, porque ele falou assim, lista, esse negócio aqui não é argumento de então, float, não. entendeu? Ele não considerou as variáveis mas dentro da lista. isso daí que você está tentando fazer é análogo àquela pegadinha lá que eu te mandei, né? Que você está tentando fazer duas conversões num passo só. Uma lista é uma lista, ela não é um float. Então, se você tenta. O que você está querendo é acessar cada um dos valores que estão dentro da lista e cada um desses valores vai ser convertido. A função float não faz isso. Se você quisesse criar sua própria função, tipo, converte lista de floats, aí tudo bem, você passaria a sua lista para sua função. E aí a sua função passaria por cada um desses elementos da lista, converteria ele para float e devolveria uma nova lista de floats. Aí sim. Calma aí, o que você falou? Eu me perdi. Tá, peraí. Só um segundo que eu já falo. Deixa eu duplicar aqui o formulário para vocês poderem me enviar o código. Então, aqui, comandos de repetição. No dia 24. Ok. E encontre o mínimo de um conjunto de números positivos e aqui enviar, copiar, vou passar aqui para vocês. Tá. Então, um segundo, Pedro. Então, para quem já quiser ir fazendo, digitem aí nesse form que eu acabei de mandar para vocês. Tá, só retomando então, a dúvida era se eu quisesse passar uma lista para uma função como o argumento de uma função. Então, no Python, a gente vai ver isso mais para frente no curso, se eu visse aqui, converte lista. E aí ele recebe uma lista. Aí eu poderia fazer. Eu sei que imagina que eu sei que a minha lista vai ter 5 elementos. Então aqui o i recebe. Não, né? Eu posso ver pelo len. Então, while e menor que len de lista. Aí eu posso fazer aqui. É que isso daqui vai olhar para outras coisas que a gente ainda não viu ainda. Mas eu tenho aqui uma lista vazia. E aí eu poderia fazer lista. Recebe. Peraí que eu não posso chamar os dois de lista. Ela é lista, floats. Lista floats vai receber lista floats mais float de lista de i. E aí no final eu vou return lista floats. Não precisam se preocupar com o que cada um desses comandos faz individualmente, mas explicando aqui só, eu achei que mostrar o código desse jeito iria ajudar a olhar a ideia em alto nível. Então, eu quero converter os valores da minha lista em floats. Não sei nem se esse código está funcionando. Vamos só rodar converte lista. Eu tenho aqui 1, 2, 3. E ele recebe converte lista, e aí
print L, só para eu garantir que de fato está fazendo o que eu acho que deveria fazer. Não deu print GL. Licença no 3, não recebe 0. Ah, lógico, né? O que faltou aqui? Faltou eu fazer e recebe e mais 1. Ele ficou rodando para todo sempre. Por isso que ele não tava. Ah, legal. Tá bom. Então agora ele fez aqui o que eu tava querendo. Então vamos ver rapidinho aqui. A ideia alto nível, não se preocupem com os detalhes do que esse cara tá fazendo. Então, eu peguei e passei uma lista como parâmetro para uma função. E aí aqui eu declarei uma nova lista vazia, que vai ser a minha lista de floats. E aí, com esse while, eu vou percorrer cada um dos elementos da minha lista original. E para cada um desses elementos, o que eu vou fazer é adicionar um valor no final dessa lista de floats. Então, eu peguei a lista de floats e vou concatenar isso daqui, adiciona um valor no final de uma lista. Então, eu converto o valor que eu estou lendo atualmente em lista, né, que era um valor aqui, no caso, eles eram inteiros. Eu peguei, converti para float, adicionei nessa lista de floats. E vou para o próximo valor da lista. E aí, quando eu passar por todos esses valores, eu vou ter uma nova lista floats, que vai ter vários floats. E aí, eu retornei isso aqui para mim, e agora eu tenho uma lista de floats convertida. Entendi, você pode usar o operador de soma para adicionar coisas na lista. Posso. É porque aqui nesse caso ele é o operador de concatenação. Lembra que nas strings também ele concatenava? Se eu tenho uma string, mais outra string ele concatena? Então, para a lista também, o mais é um operador de concatenação. Então, ele vai concatenar um valor no final da lista e vai adicionando valores no final da lista. Beleza? Ok, valeu. Tá. Oi, Pedro, qual a sua dúvida? No caso, o I ser menor que o length vai sempre acontecer, certo? Porque o I seria o valor... Eu inicializei ele com 0 aqui, então se tem algum valor na minha lista, ele vai ser... Porque seriam os elementos da lista e a lista sempre tem o comprimento menos um elemento, certo? Na numeração dos elementos. O que está dentro da minha lista não importa tanto, só importa que o len vai ser sempre maior ou igual a 0, porque eu não posso ter uma lista de tamanho negativo, né? Sim, mas eu digo, o len vai ser sempre 3, por exemplo, nesse caso, e o i vai ser no máximo 2 para os elementos da lista. Eu comecei ele aqui com 0, aí eu li o primeiro valor, incrementei para 1, li o segundo valor, incrementei para 2, li o terceiro valor, incrementei para 3, e aí daí quando já não ele importa fizer... mais, porque já não tem mais, não tem um elemento 3 na lista. Por isso que sempre vai funcionar. Por isso que vai sempre funcionar, porque aí eu estou indexando aqui com 0, 1 e 2. A hora que o i virou 3, né, que não existe o elemento no índice 3, ele vai cair fora do while. Porque ele vai fazer 3 menor que 3, isso vai dar falso e ele não vai olhar o valor 3. Se eu aumentar aqui a minha lista para 4, sei lá, menos 5, aí agora ele vai rodar esse while 5 vezes, e a hora que o i tiver com o valor 5, né, então, talvez pegar e mudar aqui, sei lá, 4, 1, menos 3. Então, agora eu tenho uma lista de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu vou, com o meu i, vai de 0 a 4, com essa repetição aqui. Ele vai olhar a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. A hora que o i tiver com o valor 5, ele vai cair fora disso daqui, porque 5 menor que 5 vai dar falso. Ok? Ok, obrigado. Beleza. E vamos ver aqui como que estão as respostas do formulário que eu acabei de mandar para vocês. Já pode enviar a resposta individualmente ou você vai dividir a gente em grupos? Sim. Não, podem enviar individualmente mesmo, porque é um exercício bem simplesinho, né? Eu mostrei para vocês. Eu não vou deixar lá no slide porque ele tá assim com a resposta praticamente pronto, tudo que vocês precisam, né? Mas posso até deixar, tipo, ó, isso daqui era o que tem o máximo. Eu quero que vocês convertem. Tá escrito RA do grupo separado por vírgulas, né? Só porque eu copiei de outro formulário direto. Posso... Vou até editar aqui. RA.
Eu vou dando uma olhada aqui no que vocês estão me enviando. Tá, eu já tô observando. Ah, alguém não adianta roubar, não. Essa pessoa que mandou aqui comigo, galera, não rouba, não. A ideia é exercitar aqui o while e o if. Mas aproveitem para exercitar o while e o if, que eu tô querendo ver aqui se vocês entenderam como funciona um while, como funciona um if. Tá. A dúvida principal é com o que eu deveria inicializar a minha variável mínimo. Tá, algumas pessoas até usaram for já, que é um próximo comando de repetição. Então, a ideia, assim, pelo que eu tô vendo, vocês sacaram a ideia principal, que é eu preciso percorrer todos esses números, se a variável o menor é menor do que o menor que eu encontrei até agora, e eu tenho que fazer um update desse valor aqui, né? Algumas menções aqui, porém, as pessoas simplesmente assumiram, tá, o tamanho da minha lista é 4. Cuidado na hora de declarar a lista, vocês precisam desses colchetezinhos aqui, não esqueçam. A pessoa começou o i com 0 e foi até i menor ou igual a 4, né? Porque aí ela vai estar olhando 0, 2, 3, 4. Eu recomendo usar essa função len aqui, porque aí se o programa para o usuário digitar o vetor, a lista, então aí a gente continuaria funcionando, né? Não vai... Então, isso é uma coisa que dá para... Eu recomendo usar esse len aqui, porque aí você sempre vai ter certinho o tamanho da lista para gente. E aí, ao invés de usar menor ou igual a 4, né, que foi o que a pessoa colocou aqui para 0, 1, 2, 3, 4, você coloca simplesmente menor do que len, que é o número da lista. E ele vai contar certinho para você todos os... Tá. E aí, eu tô vendo aqui que bastante gente, a abordagem principal vai tipo, vou inicializar o mínimo com o primeiro valor da lista. E nós temos um probleminha com essa abordagem.
Por quê? O que vai acontecer se eu tiver aqui que o primeiro número dessa lista for, por exemplo, aqui 3. Deixa eu pensar aqui qual que é o caso em que vai dar erro nisso daqui. Se eu tiver... Tá, se eu tiver que o primeiro número dessa lista for, sei lá, 10, ao invés de ser 3, esse cara aqui fosse 10. E aí eu iria passando... Não. Não, parece que tá ok, né? É verdade. Se eu sei quais que são os valores que eu tenho aqui, eu inicializei com o primeiro valor dessa lista, que é o 3, e aí isso daí não vai ser um problema para mim, né? Porque aí eu vejo, tá, tem algum valor menor do que não, então aí o mínimo é o 3, e vai ficar tudo bem. Então não, tá tudo ok. Em C, e aí se eu encontrar algum valor que botar esse programa aqui que estava no... Professora, sua voz está falhando. Yes, talvez a minha conexão não esteja tão boa. Ficou robótica, caramba. Talvez seja a minha conexão aqui. Eu tô até ligada no cabo. Melhorou agora? Agora tá normal. Normal, acho que deu, então... Um minuto ali, minha conexão não ficou tão legal. Mas já estamos encerrando também, então... Tá. Então, vamos ver aqui o que era a ideia aqui. Então, a gente queria converter isso aqui para mínimo. Parece que vocês pegaram bem a ideia de como que é as coisas. Então, a gente trocava esses máximos para mínimos. A gente trocava esse maior por menor. Então, se o número que eu estou olhando atualmente for menor do que o mínimo, eu vou atualizar mínimo o número que eu estou olhando atualmente. E eu vou olhando para todos os números aqui do meu vetor. E aí, aqui, eu só tinha que pensar que variável mínimo. Eu posso inicializar com 0. E aí eu vou olhando se tiver um número que eu pegar, vou atualizar com esse número. Então, nesse caso aqui, ele começou com 3. Aí ele olhou, né, como o meu i está inicializado com 0, ele ia olhar de novo para o 3, né? Eu nem preciso, então, inicializar com 0, eu posso já inicializar com 1 para olhar para o próximo número. E aí ele ia ver, 1 é menor que 3? Então faz o update com 1. Aí 7 é menor que 1? Não. 9 é menor que 1? Não. 4 é menor que 1? Não. Aí o i ia estar, ele vai aumentando o valor desse i, o i ia estar igual o len, quando chegou aqui no final do vetor, ele ia cair fora e ia dar print do mínimo, que é 1. Vamos ver se isso rodando está de fato fazendo. Então ele deu o print ali do 1. Sei que eu limpei, Ele encontrou, de fato, o número que era o menor. Então, a gente consegue... imagina que o 1 fosse aqui o último. A gente pode rodar, ele encontrou o 1 também. Eu inicializei aqui com o meu primeiro. No caso, também era razoável assumir que eu poderia, porque uma pessoa colocou um número grande aqui, e aí o meu mínimo começou com um valor que é maior do que o meu maior valor lá, e ele também vai encontrar o 1 corretamente. Então, pelo que eu estou vendo aqui das respostas de vocês, parece que vocês pegaram bem essa ideia de que o meu comando while vai repetir para todos. Esse len aqui, isso daqui ajuda a gente a saber quantas vezes eu tenho que repetir. E aí, se eu tivesse
um exemplo que eu pegasse lá e lesse input, né, que a gente viu ali o que eu posso fazer. Eu posso fazer um split aqui daquele input, e aí o meu usuário vai escrever para mim vários números, e aí eu tenho aqui if int, eu posso fazer aqui um num recebe int de números de i, e aí i é menor que mínimo recebe. Você vir aqui e escrever 1, 5, 4, 0, 3, 17, 20. Epa, tá vendo o que faltou aqui? Ah, isso aqui é int, isso aqui é int. Números de 0. Agora vai. Então, 1, 6, 0, 7, 19, 20. E aí ele achou aqui para mim, ele vai andando um por um aqui nesse vetor, e ele encontrou para mim o meu menor número, que eu inicializei aqui com esse primeiro valor do vetor, inicializou com 1, a hora que ele chegou no 0, ele fez o update. Então parece que bastante gente respondeu, eu recebi aqui 14, né, nem todo mundo fez. Pessoal, não deixe de check, assim, do... Não, peraí, calma que eu tô olhando errado. Comandos... Ah, tá, é que eu não troquei o nome de comandos condicionais sim para comandos de repetição, mas tô olhando no lugar certo sim. Aí, as atividades é sempre vocês ficarem meio de olho, se você entendeu o que eu acabei de falar, porque aí, às vezes, eu falei uma coisa, você acha que tá acompanhando sozinho, você percebe que não fez sentido nenhum aquilo para você. Então, é legal sempre tentar pensar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo, para ver se está fazendo sentido ou não. Então, uma pessoa falou, eu poderia colocar o mínimo 10. Ok. Se você sabe, né, naquele caso que a gente sabia que o número era no máximo 10, aí fazia sentido. Um jeito mais geral de fazer era atribuir com o primeiro valor do coisa, que aí, da lista, que aí você pode colocar uma lista qualquer e ele vai continuar funcionando. Então, desculpem aí, chegamos aqui, são 11h53, tá bem pertinho aqui do final, então eu já vou liberar vocês para o almoço. Acabou estendendo um pouquinho mais para a gente ver esse exemplo, mas eu achei que era importante verificar que todo mundo pegou, pelo menos até essa parte, porque a gente vai precisar disso para olhar mais para frente. Então, se alguém quiser ficar e fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade, mas também, quem quiser já sair, já ir almoçar, também fiquem à vontade para ir. Muito obrigada. Vejo vocês na semana que vem. Não deixem de ir fazendo o Laboratório 2. Vocês já aprenderam tudo que vocês precisam para fazer o Laboratório 2. Então, trabalhem nele aí se vocês tiverem um tempinho para ele não acumular, porque na segunda-feira vai vir o Laboratório 3. E aí, para quem não entregou o 1, vai ter o 1, 2 e o 3. E aí gera aquela bola de neve, né? E a coisa não fica legal. Então, aproveitem para trabalhar. Então, muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Bom almoço, bom final de semana. E vamos ver aqui as dúvidas que a gente tem. Muito obrigado pela aula, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Diga, Gabriel. Oi, a minha dúvida é só no... É que, tipo, eu usei aquele esquema de que ele vai passando pelos números, comparando e vendo se é maior ou menor, né? E aí ele atribui esse novo valor. Só que, tipo, no meu eu coloquei lá o número que ele vai comparar, eu coloquei, tipo, 1 elevado a 999. Então, tipo, tem como usar um jeito mais esperto, porque se alguém colocar o 1 elevado a 999, já ferra tudo, né? Exatamente. O jeito de fazer é você ter um valor que esteja nesse conjunto. Então, porque aí, com certeza você tem um valor válido. Que é esse caso aqui, ó, você inicializando com números de 0, você escolheu um valor que tá, um valor qualquer do conjunto. Então aí, ou você já pegou o mínimo, ou você pegou um que é maior que o mínimo, e a hora que você passar pelo mínimo, você vai fazer o update corretamente. Ah, entendi. Ok. Obrigado. Nada. Oi, Caio. Aqui testando no terminal do Cloud Shell as coisas, né? Eu vi que ele reconhecia bonitinho quando eu não colocava o colchete. Mas será que é outro negócio, então? Ele considera que é outra entidade, não é uma lista? Ai, caramba, o que será que acontece se eu pegar e colocar... Ó, eu não faço a menor ideia. 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu vi ali que ele não tava... Ó. Mas separado por vírgula. Separado por vírgula, tá. 2, 3, 4. Cara.
Deixa eu dar um print de números aqui, porque o que acontece, né? No Python você pode fazer um esquema tipo A, B, C, D, E, e aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5 e ele atribui aqui. Então, se você fizer isso aqui, eu vou dar um print aqui do A. Peraí, vamos apagar tudo esse resto aqui, só para ver o que isso aqui faz. Ele gerou uma lista aqui. A diferença é que ela vem entre parênteses. Quando você printa a lista, vem colchetes. Então, no Python, aí que tá, o Python tem vetores e listas. Ele chamou esse cara aqui de vetor, mas eu acho que quando tá de lista, mas eu acho que quando tá entre colchete ele é um vetor. E esse cara aqui, de fato, vai ser uma lista, porque listas ficam entre parênteses. O que a gente pode fazer um teste aqui, se a gente fizer B, será que A é igual a B? False. Então, eles não são exatamente a mesma coisa. Eles vão funcionar do mesmo jeito, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eu acho que esse cara aqui, de fato, é uma lista, e esse cara aqui é um vetor. Então, eles funcionam de um jeito parecido, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eu teria que olhar os detalhezinhos do que... Eu testei a concatenação e ela funciona igual para os dois, sabe? Então, os dois, eles são coisas diferentes, eles não são exatamente iguais. Vai ter algumas funções que você consegue trabalhar em cima dos caras que tem aqui o parênteses. Eu acho que para tudo que vocês precisam, provavelmente os colchetes vão ser suficientes. Eu colocaria os colchetes só na dúvida. Preciso olhar também a questão que vocês, mais para frente, vocês vão ver dicionários, que eles são outras coisas ainda. Então, o Python tem várias coisas diferentes. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, mas para esse problema, se você fizer isso aqui, funciona também. Mas tá bom. Tente colocar aqui os colchetes. A gente vai vendo ao longo do semestre quais são as outras coisas. Oi, Gabriel. Com licença, professora, você tem um tempinho para me ajudar no código que eu tentei fazer de pegar, tipo, lista do input? Tá. Alguém tem mais algum de algo sobre isso? Porque aí eu vou, então, parar a gravação e aí o Gabriel pode me mostrar o código e a gente vê certinho o que está acontecendo. Eu não tenho mais nenhuma dúvida, não. Obrigado aí pela aula, pessoal. Tá, beleza, obrigado. Então, vou fechar aqui a gravação.